que é que tem a ver com nós aqui. Vamos falar com quem? Isso! Os conflitos no Oriente Médio entre Israel e Irã têm gerado diversas mortes e também destruição. E nos últimos meses se intensificaram ainda mais com ações envolvendo também os Estados Unidos. Para entender o que está por trás dessa escala de tensões, recebemos hoje aqui no estúdio Maria Montserrat, internacionalista e mestranda em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Doutora, eu confesso que eu estou acompanhando, desde a primeira bomba que subiu, eu acompanho o que está acontecendo lá, né? E para nós aqui na Paraíba, eu já escutei muito, não tem nada a ver com aqui, eu já escutei em casa mesmo. Tira isso daí, porque isso aí não tem nada a ver com nós aqui. O que é que isso aí pode afetar nós aqui, mesmo estando distante desse conflito lá, bomba que vai, bomba de um lado que vem, a paz que não vai, a paz que não vem, o que é que pode afetar na gente aqui? Pode afetar especialmente os preços, né, do petróleo, já que o Irã é não só um grande produtor, mas ele controla a passagem ali do Estreito de Hormuz, então pode afetar no sentido econômico. E eu acho que, de toda forma, independente do sentido econômico, todo mundo deveria se importar, né? Porque é um conflito que existe o potencial de escalada, já que a gente está falando de Irã e Israel, que são dois países que têm já um histórico de hostilidades, e especialmente porque o Irã, ele, digamos, não é um paísinho pequeno, né? É uma população significativa, é um território significativo e uma economia significativa. Então não é simplesmente algo que nós podemos ignorar. Como é que começou esse conflito, né? Para a gente contextualizar o nosso público que está em casa, Irã, Israel, onde teve início, né, todo esse embate? Então, no dia 13 de junho, né, desse ano, é fácil de lembrar porque é dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, eu lembro. Exatamente. O Israel começou, né, na verdade, como parte da operação, eles chamam de Rising Lion, né, como se fosse o leão que surge, né, que acende. Eles lançaram mísseis para atingir o programa nuclear iraniano. Mas, na verdade, essas tensões elas vêm já desde muito tempo, desde a Revolução Iraniana de 1979, quando o Irã ele passou por um processo revolucionário e o governo que começou a governar o Irã se tornou um governo que é baseado na Sharia, na lei islâmica, né? Numa interpretação xiita do islamismo. E daí, por conta disso, o Irã ele não reconhece o Estado de Israel. Então, o Irã não reconhece que o Estado de Israel é, de fato, um Estado soberano como outros países no sistema internacional. Tanto que o Irã não chama Israel, né? Se você for olhar as comunicações oficiais do governo iraniano, ele fala entidade sionista. Ele nunca fala Israel, porque não reconhece o Estado de Israel, né? E Israel, por sua vez, né, que é um Estado que foi criado em 1948, né? Então tem uma história relativamente recente, né? A sua independência, o que é a independência do Estado de Israel, né, em 1948 para os israelitas e que é para o povo palestino, né, a Al-Nakba, que eles chamam, a grande tragédia, ele, desde o momento do surgimento, se vê ameaçado pelo Irã, por essas tensões. Então, por isso, entende o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial, né? Se o Irã consegue desenvolver armas nucleares, Israel entende, ele pode usá-las contra nós. Então, Israel sempre deu depoimentos que Israel diz que no dia que o Irã tiver uma bomba nuclear, vai atacar para acabar o Estado lá de Israel, porque, segundo ele, o território é deles, seria deles. Aí, por isso aconteceu esse ataque, esse medo, né, dessa fusão nuclear lá do outro lado. Não que o território de Israel seria do Irã, mas que a presença de Israel no Oriente Médio não é aceita pelo Irã, entende? O Irã não entende o território de Israel como sendo dele. Isso seria, no caso, o que os palestinos entendem, né? Os palestinos entendem que o território que hoje é Israel, na verdade, é parte da Palestina. Não seria muito doido, doutor? Um exemplo, eu estou aqui, aí eu imaginar, o Pernambuco ali, sei lá, o Alagoas, eu não reconheço, não deveria estar lá. Não é meio doido assim, não é um conflito de ideias assim. É meio. Eu sei que é cultura, religião, cultura, se não discute, mas assim, não é meio olhando para nós aqui, não é meio. Então, é mais do que religião e cultura, né? É uma questão histórica, porque veja, por muitos anos você tem mudanças, até se a gente olhar para o território europeu, há muitas mudanças de territórios, né? Hoje, por exemplo, o que é a Polônia
não sempre foi a Polônia, entende? Já foi parte de outros países, já foi ocupado pela União Soviética. Então, essas questões territoriais, elas não são simplesmente relacionadas com religião e cultura, né? Eu sei que às vezes a gente foca nisso porque as pessoas tendem a pensar como uma dicotomia, né? O mundo islâmico versus o Ocidente, mas não é exatamente isso, né? Não é somente isso, pelo menos. A questão é que o Estado de Israel, quando ele foi criado, né, em 1948, ele foi reconhecido pelo Irã. O Irã reconheceu o Estado de Israel, assim como o Egito e outros países da região. Só que depois, a partir do momento da Revolução Iraniana, o Estado de Israel ele passa a ser visto como uma entidade sionista. Por quê? Porque eles querem evitar influências externas no Oriente Médio. Então, Israel, também por sua aliança com os Estados Unidos, né, ele é visto como, muitas vezes, uma ameaça para o Irã. Então, não é simplesmente uma questão de território, mas também a visão de mundo que o regime iraniano tem em relação a influências externas dentro da sua região, né? E aí é importante fazer uma diferenciação, né, que talvez o pessoal de casa não esteja lembrado, que embora a gente fale muito do conflito árabe-israelense, né, que envolve ali os palestinos e os outros países da região, o Irã ele não tem a ver com isso, porque o Irã ele não é árabe, né? O Irã é persa. Mas tem a ver com isso, né? Os iranianos não falam árabe, eles falam farsi, né, ou persa, mas tem a ver com isso porque o Irã ele se utiliza de proxies dentro desse conflito, né? Então financia grupos como Hamas, como Hezbollah, como os Houthis, né? Então eu acho que o que pega demais pra gente que acompanha de longe, vamos dizer assim, e muito perto por conta das redes sociais, é o sofrimento, principalmente dos inocentes, né? Crianças, né? Circulou um vídeo essa semana nas redes sociais de um menino tendo convulsão ali, se tremendo, né? Por conta justamente desses embates, de tudo isso. E como, né? Que outros países, que outras nações vão intervir num confronto tão poderio como esse, sem que possa sofrer sequelas também. Na sua visão de cientista política, como que o Brasil está se comportando, a nossa nação, a nossa presidência, diante de um conflito como esse? Existe medo, vamos dizer assim, de meter o bedelho e depois sobrar pra gente? Então, o Brasil já buscou, né, na verdade, no passado o Brasil buscou mediar um acordo nuclear com o Irã, né? O Brasil fez essa mediação com participação da Turquia, o assessor especial da Presidência da República, o Celso Amorim, que na época era ministro das Relações Exteriores, foi uma grande parte dessa negociação, mas esse acordo ele não avançou, né, lá atrás, né? Então, os Estados Unidos preferiu seguir por outros rumos, né, e fazer o seu próprio acordo com o Irã. Então, o acordo que o Brasil tentou negociar não foi para frente. E hoje, o Brasil, ele não tem interesse em, digamos, se colocar de um lado, porque isso... Comprar a briga, né? Isso não seria, digamos, parte dos nossos interesses, já que o Brasil, ele tem relações comerciais com o Irã e com Israel. O Brasil sempre foi quieto, né? Neutro, né? Sempre foi... Então, é porque... Fica em cima do muro, doutor? Não é ficar em cima do muro. Veja, o que faz sentido pro Brasil? Faz sentido pro Brasil se envolver nesse conflito e perder dinheiro? Sendo que o Brasil não seria visto como um mediador, porque o governo brasileiro e o governo de Israel atualmente não estão nada amigos, né? Tivemos o caso de um embaixador brasileiro que foi chamado em Israel para receber, né? Quando o embaixador é chamado, né, geralmente é para receber carão, né? Isso é muito mal visto nas relações internacionais. Então, assim, as relações do governo brasileiro e o governo de Israel, o governo brasileiro não seria visto como um mediador, entende? Então, não faria sentido para o Brasil tentar, né, gastar o custo político de alcançar essa posição, sendo que para o Brasil ficar do lado de Israel ou ficar do lado do Irã significaria, na prática, perder dinheiro e não alcançar grandes coisas, porque no passado tentou e não alcançou, entende? Então, não faz sentido. Irã e Israel, vamos lá. Eu sei que a Rússia e a China, quem são os apoiadores de cada lado? Um exemplo, as nações que estão, né, se a gente pudesse mensurar aqui, Israel, eu sei que tem os Estados Unidos, né? Exato. Uhum. Irã tem a Rússia e a China, é isso? Sim, bom, sim e não, né? Sim, porque são amigos, de fato, né? São, digamos, aliados. Nas relações internacionais a gente tem mais aliados do que amigos, porque as amizades podem mudar muito rápido. O Irã, ele é próximo da Rússia e da China, especialmente porque sofre muitas sanções do Ocidente, né? Dos Estados Unidos e de outros países da Europa, por exemplo. E também é próximo do Brasil, da China e da Rússia por meio do BRICS, né? O Irã agora faz parte do BRICS Plus.
E o Irã, portanto, negocia bastante com esses países. Porém, nem a Rússia nem a China demonstraram, né, uma grande disposição em entrar para defender o Irã nesse conflito. Tanto o governo do Xi Jinping chinês, né, como o governo russo do Vladimir Putin pediram moderação, pediram que retomassem a diplomacia, condenaram os ataques, mas pediram que a diplomacia fosse retomada. Ou seja, não demonstraram uma disposição de entrar no conflito ao lado do Irã. Diferentemente dos Estados Unidos, né, que quando Israel pediu aos Estados Unidos que atacasse, né, especialmente as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, os Estados Unidos disse que iria pensar por 2 semanas, né, o Trump, e então ele atende o pedido e realiza o ataque que o Donald Trump acredita, né, atrasou o programa nuclear iraniano aí por pelo menos décadas. Mas que não necessariamente foi assim, né? A gente não sabe, tem que esperar mais para ver as investigações. A gente nunca viu, né? Um país atacar o outro, os Estados Unidos só tá... Da forma que foi feita, né? Porque deu um drible no Irã. Soltou uns aviões para um lado, aí foram com aquele morcego pro outro e... Que é que decidiu, depois do ataque americano, na ótica da senhora que enxerga melhor internacionalmente, lá fora a gente só vê daqui superficialmente. O que é que a senhora percebeu depois desse ataque americano? Então, as expectativas são diversas, né? Precisamos primeiro esperar para ver como esse cessar-fogo vai se manter, né? Se vai se manter. O que a gente sabe é que as instalações nucleares do Irã foram atingidas, isso significa um grande baque para o programa nuclear iraniano. Para quem está em casa, né, talvez não seja tão fácil de entender, por que o Irã tem um programa nuclear? Ter um programa nuclear não é um problema, necessariamente. O Brasil também tem. Mas o Brasil não tem fins militares. Os fins do Brasil são pacíficos. Por exemplo, nós temos as usinas de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, onde nós temos a produção de energia nuclear. Isso é, digamos, normal, permitido pelo direito internacional. E o Brasil e o Irã, como parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, né, o TNP, poderiam fazer isso. O problema é que quando você é parte do TNP, você precisa permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, investigue as suas instalações nucleares, para que a IEA confirme que você está usando a tecnologia somente para fins pacíficos e não para fins bélicos, né? E aí, o último relatório que havia saído da IEA indicou que o Irã estava enriquecendo urânio acima do limite permitido, ou seja, que as intenções poderiam não somente ser pacíficas. Porém, quando isso acontece, essa investigação acontece, a IEA não encontra, digamos, provas, evidências de que o Irã estava necessariamente produzindo uma bomba, né? Mas Israel, que há muito tempo enxerga o Irã como uma ameaça, porque, como eu disse, né, o Irã não reconhece o Estado de Israel, e os Estados Unidos, que há muitos anos também tenta lidar com o programa nuclear iraniano, tenta impedir, na verdade, o avanço do programa nuclear iraniano, tentou fazer isso de maneira pacífica durante o governo Obama, com um acordo. Depois, no primeiro governo Trump, o Trump sai do acordo, né? E agora executaram essa ação por meios militares, né? Por meio do uso da força. Então, a intenção era justamente essa, impedir o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. E aí, resta a questão, né? De fato, esse programa nuclear ele foi impedido ou ele só foi atrasado? A gente não tem como saber agora. Falou-se em Terceira Guerra Mundial, né? A senhora fazendo uma comparação com as outras guerras. É isso mesmo? Esse seria o momento de uma Terceira Guerra Mundial? Ou quando se compara não é tão assim? Eu diria que não, né? Não é o momento da Terceira Guerra Mundial. Embora, claro, a gente sempre tem que dizer que não temos bola de cristal, né? Lá no passado, o assassinato de um arquiduque iniciou uma guerra, né? Mas não diria que esse é o momento de uma Terceira Guerra Mundial, porque, como eu falei, a China e a Rússia não se demonstraram dispostas a se envolver no conflito ao lado do Irã. Eles vão se meter não, acho que eles vão ficar quietos nada, eles vão perder dinheiro, como disse a senhora aí. Esse é o ponto. A Rússia ela está mais preocupada hoje com a guerra na Ucrânia, né? Então, a Rússia já está na guerra na Ucrânia há 3 anos, né? Então, precisa se preocupar com esse conflito. Tanto que, por exemplo, a queda do regime ditatorial do Bashar al-Assad na Síria foi, em parte, por isso, né? Foi uma questão de oportunidade. Quando as tropas russas deixam a Síria, isso permite também o avanço dos grupos rebeldes e a formação do novo governo atualmente na Síria. Então, a Rússia não tem interesse em se envolver em um conflito porque ela já está envolvida na Ucrânia. E a China tem suas próprias preocupações internas e seus objetivos, né, como Estado, por exemplo, em relação a Taiwan, né, que a China vê como parte
da China continental e como uma província rebelde, simplesmente. Há questões no Tibete, na região de Xinjiang, né, que é onde há a presença de muitos muçulmanos também, e esses muçulmanos desejariam a formação do Turcomenistão Oriental. Então a China ela tem questões próprias, né, territoriais também. Por que ela se envolveria em um conflito que poderia escalar e gerar a Terceira Guerra Mundial, entende? Então não é provável. Mesmo o Donald Trump, ele já falou, né, que quer a paz, tanto que quando Israel e Irã romperam o cessar-fogo, ele disse... Não é irônico assim, você meti bomba no outro aí. Não é o que eu quero é a paz. Um ponto a se destacar, doutora. O ataque americano existiu. Quer dizer, o ataque americano existiu, mas teve a retaliação do Irã, né? Depois do ataque. Sim. Mas o Irã disse, olha, Catar, nós vamos atacar a base americana. Olha, Estados Unidos, tira todo mundo de dentro que a gente vai atacar. Não foi estranho, não. Eu avisar que eu vou atacar. Ela avisou que ia atacar porque ela tem relação com o Catar, né? A guerra não é contra o Catar. Isso. Queria retaliar os Estados Unidos. Mas avisou o Catar e os Estados Unidos. Olha, tira os aviões de dentro, não deixe ninguém aí não, que eu vou chegar. Sim. Não é estranho não, doutora? Não é estranho no sentido de que não é incomum, né? Mas o seu ponto faz muito sentido, foi muito bem levantado, porque é o seguinte, o Irã, ele precisa responder de alguma forma. Porque imagine, você lidera um país que é atacado e você não faz nada, né? Sua população vai, no mínimo, se revoltar contra você. Ó, Estados Unidos, eu vou soltar uma bomba lá, viu, Poli? Mas ó, tu sai de dentro, viu? É só pra ir, mas ó... É só pra mostrar o poderio mesmo. A intenção, né? A intenção, majoritariamente, na verdade, é uma mensagem interna para a política doméstica. Hoje, muitos analistas acreditam que a principal intenção do Irã é a sobrevivência do regime, né? Como eu falei, né, houve a Revolução em 1979 e o regime se mantém até hoje. Então, no passado, né, em 2022, o Irã enfrentou uma série de protestos depois da morte de uma jovem curda, a Mahsa Amini, ou Jina Amini, que acabou morrendo nas mãos da polícia da moralidade por não usar corretamente o véu, né, o hijab. E isso levou a uma série de protestos de mulheres no Irã contra o uso obrigatório do véu, contra, digamos, os desmandos do regime. E aí, a partir desse momento, o Irã ele está mais preocupado com a sobrevivência do regime, que seria, digamos, o seu primeiro objetivo, do que com uma guerra com Israel, do que uma guerra com os Estados Unidos. Então, por isso, essa retaliação, de certa forma, ensaiada. Olha, eu estou avisando que eu vou retaliar, porque eu preciso retaliar, mas demonstrando que não deseja escalar o conflito. Ó, chegou a mensagem aqui dizendo, ó, traga mais essa entrevistada porque ela é muito seu Maurício, tá? Eu só tinha mais uma pergunta aqui sobre, a gente fica preocupado com o petróleo lá. Esse estreito que a senhora falou lá, que a gente vê, é um bequinho onde os navios passam. Uma mensagem, é um bequinho no meio do mar, Paulo, onde os navios passam. Pertence ao Irã, ele pode fechar lá. Deixa eu só reforçar o nome da nossa entrevistada, já que o seu Maurício disse que gostou, pra gente trazer mais vezes, é a Maria Montserrat, internacionalíssima, mestranda em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela UFPB. Tô gostando demais também Doutora, de uma aqui entende mulher... lá de fora, viu? Entende lá de fora. Eu sempre entrevistei alguns cientistas políticos, na época da política mesmo, né, que pega fogo aqui. Mas, primeira vez uma mulher. Olha só, que legal. Eu digo que eu acompanho muito alguns canais lá de fora, CNN, ligar direto lá em casa pra ver. Meus meninos, quando eu chego, eles já colocam na TV. E eu vejo a senhora, o quilate da senhora, dá show de bola em muitos que eu assisto em canais de televisão lá fora. Tá? Tô aqui. Sério mesmo, tá? Que aula que eu tô tendo. Tá. E deixa eu dizer aqui, sobre o estreito lá, de quem é o estreito? Isso, o Irã, ele controla o Estreito de Hormuz, né? Tanto que, assim que os Estados Unidos atacou, imediatamente após ele contatou, o Trump contatou, né, o governo chinês, o Xi Jinping, para dizer assim, olha, fala aí com teu amigo, para não fechar o Estreito de Hormuz, que senão vai dar ruim para a economia mundial, né? E quando o Irã realiza um fechamento, ele faz um fechamento só parcial, tanto que a gente não viu, né? A gente tá, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas o preço do petróleo ele não chegou a ter grandes alterações, né? Mas há essa expectativa porque a economia iraniana ela é muito atrelada ao petróleo. Desde a Primeira Guerra Mundial, o Irã ele tem um papel muito forte de produtor de petróleo. Na Primeira Guerra Mundial, era um grande produtor de petróleo para o Reino Unido, né, para o Império Britânico. E depois, né, continuou sendo por bastante tempo, né, tanto os Estados Unidos quanto o Império Britânico eles tinham muitos interesses petrolíferos na região. E isso, na verdade, é parte da razão pela qual leva o país a fazer uma revolução, né? Porque via muito isso como se sua nação era explorada por atores externos, né? Pelos Estados Unidos e pelo
o Reino Unido e pouco ficava de riqueza internamente, né? Então, esse estreito lá, na verdade, esse bequim que eu digo que passa os navios lá, Sim, o Estreito de Hormuz. interessa todos os países lá, né? Por exemplo, o petróleo para ir para a China passa por lá. Exato. Para a Rússia, por isso que o Irã não vai fechar, porque senão perde a Rússia e perde a China. esse é o ponto. Por isso que o Donald Trump contata o Xi Jinping, para que o Xi Jinping peça, né, ao Irã que não realize o fechamento, Eita. porque isso afetaria todo o comércio É internacional. tudo intrigado, mas na hora tudo se fala. É igual os políticos daqui. É igual os políticos daqui. Nenhum gosta do outro. Mas Deixa na eu só hora que fazer precisa, um registro aqui. Bom dia, Paulo e Erli, o assunto importante, mas nós sabemos quem indiretamente o governo, né, brasileiro apoia, né? Acho que apoia o Irã, é isso? É mais pro lado do Irã ou é mais pro lado O governo brasileiro em si, ele é mais para um lado... Israel. Eu acredito que o comentário seja porque, como eu falei, né, o Irã ele faz parte do BRICS Plus. Então, o BRICS ele é inicialmente Brasil, né, Rússia, China. Índia e África do Sul, né? China e África do Sul. Então, o BRICS ele se expandiu recentemente e incluiu o Irã. Plus. BRICS Então, Plus. agora é BRICS Plus. E também desejava incluir a Arábia Saudita, que na verdade não é parceira do Irã, né? A Arábia Saudita tem outra interpretação do islamismo, a Arábia Saudita é sunita, da vertente wahhabita, e está, digamos, esperando para saber se vai entrar ou não no BRICS Plus, né? Tá negociando aí com os Estados Unidos e tal. Então acredito que o comentário seja por isso, ou seja, o Brasil economicamente está mais próximo do regime iraniano. Não necessariamente politicamente, no sentido de que o regime iraniano é um regime, é um Estado que não é laico, né? Diferentemente do governo brasileiro, é um Estado onde, embora haja, claro, uma organização interna e política, não é uma democracia aos moldes ocidentais, né? Como a gente entende. Eu queria também puxar para o cenário brasileiro, em outro questionamento, independente de guerra ou não. A senhora, como internacionalista, como cientista política, como é que observa o nosso país diante do mundo, né? O respeito, a equiparação, existe mesmo, né? A igualdade ou não tem? Gostei da pergunta de Poli. Trump parece que não tá nem aí pra gente. gostei. Ele já disse isso no discurso dele inicial, né? Ele Então, falou assim, que- a gente tá desmoralizado mesmo, mas a pergunta é essa. Belicamente falando, em termos de guerra, é verdade que nós, comparado aos outros, nós só temos uma bombinha A gente chilena, tem um um traque. traquezinho assim de chumbo, assim. Só pra gente fechar O rapidinho, povo gostei vem da pra de Poli trem de aqui. terra e a gente... Nós é respeitado lá fora, doutor. Existe esse respeito ainda? Então, via de regra, o Brasil ele é visto positivamente no exterior. Graças a Não Deus. positivamente num sentido de uma grande potência mundial, Vixe, já se lascamos aí. mas positivamente no sentido de que somos vistos assim como um povo amigável, né? Como um lugar quente de pessoas Samba, calorosas. futebol, feijoada. Tem muito isso no que os internacionalistas gostam de chamar, né, o soft power brasileiro, né, que é esse poder brando, esse poder que tem a ver não com as armas, mas tem a ver com a cultura do país. O Brasil, de via de regra, ele é visto positivamente. Agora, sim, certamente o Brasil, como um país de dimensões continentais, um país com economia muito significativa, né, nós estamos aí no G20, nós estamos nos BRICS, o Brasil busca com outros países, né, talvez até mesmo com a China e com a Rússia, liderar um processo de, digamos, multilateralismo nas relações internacionais. Como assim? Buscar mais alianças para que o poder ele não seja somente pensado naquelas potências tradicionais como os Estados Unidos. Porque assim, né? Às vezes a gente não pensa nisso porque a gente está vivendo o tempo hoje. Mas no passado, outros países eram grandes potências, né? O Reino Unido já foi uma grande potência. Hoje ainda é uma potência? Mas os Estados Unidos é muito maior. Né? E os Estados Unidos eram uma colônia do Reino Unido. Não é engraçado? Então, o mundo muda, né? E hoje o mundo que a gente está vivendo é diferente do mundo que se vivia na Guerra Fria. Então, por exemplo, durante a Guerra Fria você tinha Estados Unidos e União Soviética, duas grandes potências. Hoje o mundo é outro. Você tem China, você tem Índia e Paquistão. A Índia tá tirando foto da Lua enquanto a gente... Tá né, mandando foguete. Tá mandando foguete. A Índia está alcançando no seu programa espacial. A Índia está alcançando também pelo fato de ter armas nucleares. Outras questões. Então, o que eu quero dizer é, o mundo não é só mais uma grande potência ou duas grandes potências. A gente está vivendo um momento, digamos, uma nova ordem internacional onde vários países
podem ser considerados potências. E o Brasil quer estar nesse meio. O Brasil está se apegando aos outros para nós não ficar para trás, pintando os meus fios. Para nós não ficar pintando os meus fios aqui, né, Poli? Bate-papo bacana de hoje. Impactada com essa entrevista maravilhosa. Maria Montserrat, não esqueço mais esse nome. Ai, que maravilha. Tem Instagram, quero seguir. Tenho. Porque assim, que orgulho termos você na Universidade Federal da Paraíba, termos você como mestrando em Ciência Política e Relações Internacionais. Foi uma verdadeira aula. Muito obrigada. Eu que agradeço, e já que você não vai esquecer o nome... eu vou O Instagram, dizer que pronto. O nome é homenagem à minha avó, né? Eu sou lá do Ceará, de Crateús, dos Sertões e O Amuns. cearense é um inteligente, né, menino? O Instagram qual é? É Diga, Montserrat Bonfim com M, B-O-M-F-I-M. Serra. Isso. Já tô colocando aqui. Olha só. Mas pera aí, deixa eu botar... Achei, pera, Serra. E aí eu tenho uns vídeos lá também explicando esses últimos... Essa aqui, Essa não é isso? mesmo, é. Seguindo. Ah, que maravilha. Manda pra mim, Poli, pra eu seguir aqui. Montserrat, M-O-N-T, Serra, T no final, Bonfim. Eu vou mandar pra vocês, Lê. Já vou compartilhar aqui no grupo pra nossa equipe todinha seguir. Maravilha. Obrigada! Eu que Parabéns de agradeço. verdade. Obrigada. Espero que você venha muitas e muitas e muitas vezes. Não só com guerra, glória a Deus, Senhor. Na paz, pra dizer que tudo Outros acabou. animais, É, na paz. É. Pra dizer que tá tudo certo. É, pra dizer que tá tudo torcendo. certo.